Olá, seja bem-vindo ao RPM Drive, um novo quadro aqui no canal da RPM Consultoria Empresarial. Estou aqui com alguns consultores do Grupo RPM, estou aqui com o Pedro, com o André, com o William, que também é sócio nosso, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante nos dias de hoje das empresas, que é o cuidado e a importância em como fazer bem feito um processo de atração e seleção e reatração de novos colaboradores e talentos para a empresa. Então nós vamos dividir esse quadro em 3 perguntas, que é como ter uma empresa com alta atratividade de talentos no mercado, ou seja, como ser uma empresa desejável para que pessoas boas queiram trabalhar lá. Segundo, nós vamos falar sobre como fazer um processo bem feito de seleção de pessoas, para que a gente não venha selecionar qualquer pessoa e venha ter problema lá na frente com demissões e falta de capacitação necessária. E por último, vamos falar sobre reatração. Tá, os colaboradores, os talentos entraram dentro da nossa empresa. E agora, como reatraí-los para que eles continuem escolhendo a gente dia após dia, ano após ano? Vamos lá? André Luiz, começando com você. Como gerar uma atratividade na nossa empresa? 3 dicas práticas para que as pessoas consigam implementar amanhã e gerar atratividade de talentos na empresa deles. A primeira dica é o seguinte: quanto a sua empresa está sendo bem falada na cidade, na região, é o famoso boca a boca. O que você tem criado dentro da empresa que tem feito seus colaboradores vender a sua empresa lá fora? Quem conversa com seus colaboradores quer entrar dentro da sua empresa? Quer estar junto dessa equipe ou não? Então isso é muito importante. Essa é a primeira dica. A segunda é quanto você tem postado isso. Quanto você tem mostrado isso para a sociedade, para a comunidade, para os seus concorrentes. Porque nos seus concorrentes também tem talento. Na sua cidade tem grandes talentos. Mas o quanto esses talentos têm visto a sua empresa crescer, tem visto os seus colaboradores felizes, quer estar na sua equipe. Isso é muito importante. A terceira dica é plano de carreira. O seu colaborador, ele entra na sua empresa, ele sabe aonde ele pode chegar, ele tem um plano ali para ele poder crescer, poder ser melhor remunerado, ter benefícios, a sua empresa oferece benefícios, isso está tudo dentro do plano de carreira. Essas são 3 dicas para atrair grandes talentos para a sua empresa. Muito bom, André. Obrigado por compartilhar com a gente. A gente vê que muitas empresas estão focadas no cliente externo, fazem ações de marketing, visitam novos clientes e potenciais clientes, mas pouco se fala sobre o marketing para colaboradores, o marketing para clientes internos. Realmente divulgar, realmente postar, realmente mostrar para futuros colaboradores o quão é bom para eles estarem dentro dessa empresa. Às vezes a gente fica muito refém do mercado e fala que não tem mão de obra boa no mercado, que os bons já estão trabalhando, que hoje em dia essa geração é muito ruim. Mas será que realmente, de fato, nós temos sido empresas atrativas, principalmente para essa geração? Essas dicas foram dicas muito boas. E agora sim, a gente tem divulgado, os nossos colaboradores internos têm levado a ideia de que trabalhar na nossa empresa é uma empresa muito boa, a nossa empresa se preocupa com o colaborador, possui um plano de carreira bem definido. Agora nós recebemos vários currículos. Como fazer um processo de seleção bem feito? Pedro? Apenas receber currículos não é o suficiente, se não for os currículos ideais, né? Não for os talentos que sua empresa precisa. Então, o primeiro passo é o quê? Identificar qual perfil da vaga que você necessita. Então a gente avalia ali pela descrição de cargo quais são as competências, as habilidades e atitudes daquela vaga, para a gente poder saber na onde que está o nosso candidato, né? Onde que a gente vai encontrar nossos talentos. Será que vai ser numa rede social? Será que vai ser em alguma plataforma de recrutamento? Ou será que a gente vai ter que buscar em alguma faculdade, em alguma escola? Da onde que está o nosso perfil ideal para aquela vaga, né? Claro que a gente vai sempre olhar ali na nossa descrição de cargo. Aí a gente divulgou a nossa vaga nos canais corretos, a gente recebeu os currículos, agora a gente tem que analisar, né? Fazer uma triagem desses currículos.
A gente vai encontrar o perfil ideal para a vaga, a gente vai pegar os currículos que a gente recebeu e analisar de acordo com a descrição de cargo. Então a gente vai olhar se aquele currículo tem as habilidades que a gente precisa, se tem o conhecimento que a gente precisa para aquele cargo. Se esse currículo passar nessa primeira triagem, o que a gente tem que entender? A gente tem que ter um processo ali dentro da empresa, um processo de entrevistas. Se vai ser apenas uma entrevista, vai ser mais de uma entrevista, quais são as perguntas que a gente vai fazer nessa entrevista, para a gente poder seguir um padrão, né, para que esse processo ele seja efetivo e a gente consiga replicar ele também para futuras vagas. Definindo as perguntas que a gente vai fazer, né, para o candidato ali na hora de selecionar, a gente tem que definir também quais os testes que a gente vai aplicar nesse candidato. Por exemplo, a gente costuma aplicar alguns testes de perfil de acordo com a vaga. Claro que tem vagas, né, que seriam um perfil específico, a gente aplica mais testes, a gente não aplica apenas um teste, aplica mais de um teste. E tem vagas que são vagas menos complexas que a gente costuma avaliar apenas com um teste. Depois que a gente concluir os testes, a gente chega na conclusão ali se aquele candidato ele tem um perfil ideal para a vaga. Perfeito, Pedro. Eu vejo que muitas empresas realmente até fazem um certo serviço de atração, até divulgam bastante as suas vagas, até são bem conhecidas no mercado, mas pela ânsia, pela vontade de contratar rápido, pelo medo de perder um colaborador, às vezes não faz esse processo de seleção bem feito. E é exatamente nessa etapa que, se você errar, você vai ter grandes problemas para a empresa. Então a gente sempre fala no Grupo RPM que nós definimos o lucro da empresa na contratação. Então é no momento da contratação que a gente vai definir se a empresa vai ter mais resultado ou se a gente vai ter um prejuízo, um problema futuro ali. Então realmente fazer esse processo de seleção, ele é muito importante, muito eficaz. E para a gente partir para o encerramento, a terceira pergunta: depois que eu atraí o meu candidato, o meu colaborador ideal, selecionei, fiz vários testes com ele, enxerguei que realmente essa é a pessoa certa para contratar, contratei, como continuar reatraindo esse colaborador para os próximos 10, 20, 50 anos? William, você fala para nós, por favor? André, muito bom. Além da gente ter um processo bem definido, tanto de atração como seleção, isso não é o bastante para a retenção de talentos. Visto que o gestor, o empresário, o líder, ele tem muitas ferramentas ao seu dispor, mas muito pouco usadas. Um exemplo disso, André, é o famoso feedback. O tempo de experiência do candidato, seja 90 dias ou 45, mais 45, ele não é tido apenas para a gente ter uma visão superficial deste novo colaborador, esse novo integrante do time, e chegar no final dos 90 dias, desligá-lo ou continuar com o contrato. Esse tempo é primordial para a aplicação dessa ferramenta chamada feedback. Quando eu vejo que esse colaborador que já passou na etapa da atração, foi selecionado para a companhia e agora ele está dentro do setor para produzir, para mostrar também os seus talentos, o gestor, o seu líder imediato, ele deve, André, ter muita atenção sobre o momento ideal para aplicar o feedback. Um exemplo, André, você tem feito isso, porém a melhor maneira de ser feita é essa, ou seja, o período de experiência é um período também para balizar, para equilibrar a função do colaborador com a verdadeira atividade que o setor ou a própria empresa precisa. Além do feedback, a gente precisa ter também processos muito bem estruturados. Uma empresa já de médio e grande porte, que já tem um RH estruturado, vai auxiliar muito como apoio para os gestores. Além do feedback bem aplicado, feedback é uma ferramenta de melhoria para o colaborador, melhoria de processo também. Eu devo ter um plano de carreira muito bem atrativo, porque existem ali, em uma empresa, além do salário financeiro, a remuneração, eu tenho o meu salário emocional, eu tenho o meu salário cultural, eu tenho o meu salário de ambiente,
E isso tudo deve ser aplicado de maneira coerente para com esse novo talento dentro da empresa, André. Por quê? Se eu não tenho um plano de carreira bem estabelecido e atrativo, não adianta ser bonito no papel, na apresentação ele tem que ser validado e aplicado. Eu não posso contratar o André e mostrar para o André mudar de função, receber uma promoção é só daqui 4, 5 anos. Eu devo mostrar para o André que quanto mais ele entrega resultado, mais próximo dessa promoção ele está. E isso independe de tempo. Eu devo aplicar muito bem. E a última dica é ter uma avaliação de desempenho semestralmente ou anualmente, para que esse novo candidato, para que esse novo integrante do time, ele venha vislumbrar e mensurar se ele está próximo ou longe de uma determinada promoção e desse cargo que ele tanto está almejando na companhia. Então, para finalizar, além de atrair bem, selecionar bem, nós devemos reter esse novo colaborador para que ele se torne ali um grande colaborador, uma pessoa de ponta, uma pessoa que ajuda muito o time a se desenvolver. E isso é responsabilidade, primeiro, do gestor, juntamente com o apoio do RH. E esse foi o episódio de hoje do RPM Drive. E a grande lição que nós tiramos desse episódio é que existem dois tipos de empresa. Existem as empresas que investem em seus colaboradores, na atração, na reatração, na seleção de candidatos e talentos. E existem também as empresas que apenas estão reclamando que no mercado não existem pessoas boas para trabalhar. Então fica uma reflexão de qual tem sido o modelo da sua empresa. A sua empresa é aquelas que reclamam que não tem pessoa boa para trabalhar, ou aquela que realmente está lapidando, garimpando e buscando cada vez mais talentos para o seu negócio. Se você gostou desse conteúdo e conteúdo como esse, quer cada dia mais aprender a ter uma gestão de qualidade na sua empresa, siga o nosso canal RPM Consultoria Empresarial, porque semanalmente nós temos conteúdos de qualidade e conteúdo para você. Até a próxima!